Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Vamos lá, meus queridos. Agora começando aqui mais um aconselhamento para você em relação a essa questão tão complexa da consequência do adultério. Consequência do adultério, céu. Como é que nós lidamos com essa questão? Meu querido, minha querida, eu quero que você compreenda algumas coisas que foram desde o princípio. É muito importante vocês compreenderem que quando o nosso Senhor chega e fala que era para o homem se casar com uma única mulher, e tem tantas controvérsias em relação a isso, não é? Essas coisas, na verdade, meus queridos, elas sempre foram assim. Olha, lembre-se de Jó. Ele disse que ele fez um voto com os olhos dele para não colocar numa donzela, porque ele era um homem casado. Ele não poderia ficar olhando alguma mulher. Então, essa questão de você cometer adultério só de desejar, ela já está na antiga aliança, meu querido e minha querida. Porque Jó já fez uma aliança com os olhos dele para que ele não colocasse em uma donzela. Então, não tem essa questão do nosso Senhor ter mudado a lei. Não é verdade. Ele veio como cumprimento da lei e ele veio para esclarecer o que muita gente já sabia na antiga aliança. Mas a um homem na antiga aliança era possível, inclusive na nova aliança nós vemos isso, era possível ter mais de uma mulher. Então ele tinha a mulher, as esposas, isso era uma cultura do Oriente, e ele tinha também, às vezes, concubinas. Qual que era a diferença? A diferença é que esposa tem o título de esposa, no caso de Shlomo, ele tinha muitas esposas e tinha muitas concubinas. As concubinas não têm o título de esposa, e era um sofrimento caótico, porque imagina, houve mulheres que Shlomo viu uma única vez na vida, passou uma única noite na vida, e essa mulher era confinada para ficar no harém o resto da vida dela. Ela nunca mais poderia ter ninguém na vida dela, ela era condenada a ter uma solidão contínua e constante. Queridos, eu quero tratar de uma questão, por exemplo, nós tivemos um caso muito sério com relação a Manaus, um trabalho lá nas regiões palafitas, não é? E lá tem o hábito, quem não foi em missões, não conhece como que funciona, lá é normal, meu querido, o homem é casado com várias mulheres, não tem casamento legal. Ele se une às mulheres, e tinha um caso de um rapaz, um senhor, ele era casado com as 3 irmãs, ele morava com as 3 irmãs. E ele aceitou o Senhor, a família toda aceitou o Senhor, e aí os pastores começaram a discutir. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para ele escolher uma? Porque lá, só a única maneira de sustento é se você tem um marido, se você tem um pescador que está com você. Entende? Então, a própria igreja tomou uma decisão de que não iria se envolver nessa questão social. Porque ele já tinha filho com todas as 3, até nós perguntamos, mas e aí, vocês não têm ciúmes uma das outras? Não, ele fica conosco, né? Elas falavam bem arrastadinho, né? Ele fica com a gente 2 dias da semana com cada uma, e no domingo ele descansa. Né? E é complicado, meu querido, minha querida. Para nós que temos uma outra cultura, queremos julgar uma cultura que, embora sejam brasileiros, a lei brasileira não permite isso. A lei brasileira não permite que a pessoa seja bígama, ela possa estar com 2 mulheres casado legalmente. A lei brasileira não permite isso. Mas nós temos a prática da bigamia também no nosso país, meu querido, minha querida. Claro que temos. O fato de você não ter contato com isso não quer dizer que não existe. Então, o que eu quero colocar para vocês é que mesmo em situações onde não é o adultério, é difícil de você lidar, é difícil de você tratar. Eu conheço mulheres que sabem que o marido tem amante, conhece a amante, sabe onde é que a amante mora, sabe os dias que o marido tem um encontro com a amante. Então, meus queridos, é muito complexo nós lidarmos com questões quando elas se tratam de contextos sociais.
Eu quero lidar com você no que contexto espiritual. A palavra do Senhor diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor diz que os adúlteros o leito que não é limpo, não é o leito que é imundo, que há imundície, o Senhor vai julgar. Então, o que eu digo para você? O Senhor não julga somente o adúltero, meu querido. Se o leito não é puro, bendito seja o Senhor entre todos, assim como também o leito sem mácula, porque o Senhor vai julgar os impuros e os adúlteros. Então, você pode estar tendo um relacionamento com a tua esposa, mas você não está pensando na sua esposa. Você está adulterando. Você pode estar tendo um relacionamento com seu esposo e não está pensando no seu esposo. E olha, a indústria do cinema, ela é muito responsável por adultério mental, meu querido, minha querida. Entende? Nós temos de ter um pacto com nossos olhos. Há filmes, meus queridos, que eu e meu marido, filmes mesmo normais, comuns, que às vezes entra uma cena ali que a gente fala, esse filme não é pra gente. Por quê? Porque aquilo vai contaminar a minha mente, a mente do meu marido, eu estou expondo o meu marido a isso, e nós não vamos assistir. Existem coisas que não vai mesmo entrar na minha casa, que eu não vou pagar um ticket para entrar num cinema para ver aquilo. E se nós estamos lá, começa a ver alguma coisa que não faz bem, tá? Já pagou o ticket do cinema, meu querido, levanta e vai embora. É melhor, você vai ter menos prejuízo na sua vida. Menos prejuízo. Então, vamos tratar acerca do adultério, o que o adultério é. O adultério é mental e físico. Tudo bem? Então, o adultério é mental a partir do momento que você está trazendo uma imundície para o teu leito, você assistiu um filme pornográfico e você está ali trazendo pior, não é, querido, querida? Eu tenho aconselhado os meus que assistiram o filme e querem fazer aquelas coisas também dentro do casamento deles. Olha, meu amado, minha amada, eu vou dizer para vocês com toda certeza, nenhum sodomita entrará no reino dos céus. Você precisa compreender espiritualmente o que é a sodomia. Ah, céu, mas eu sou casado. Meu querido, não me interessa. Essas relações, elas são vistas pelo Eterno como um mal, como algo terrível. Você não tem noção do que é a sodomia, tá bom? Então, o adultério, ele tem contextos da maneira que você está tratando a sua esposa, da maneira que a esposa está tratando o seu marido. Essa pureza tem de haver dentro do lar de vocês. Claro, meu querido, minha querida, entre um casal existe sim a sensualidade, existe o carinho, a carícia, existe o afeto, o desejo de estar junto, existe o envolvimento, existe todo o sentimento, o peso do sentimento. Meu marido é um homem extremamente desejado por mim, entende? Eu sou uma esposa extremamente desejada pelo meu marido. Isso faz parte do nosso relacionamento como uma bênção que nós recebemos do Eterno. Mas eu conheço irmãs aqui que estão sofrendo angústias porque o marido não a procura sexualmente. Eu conheço irmãos aqui que estão sofrendo assustadoramente, avassaladoramente, porque a mulher todo dia está com dor de cabeça. Todo dia a mulher não quer ter relação sexual. Ela está cansada. Minha amada, meu amado, vigiem. O sexo é um direito conjugal. Uma das poucas coisas que está escrito nas Escrituras é que o sexo é um direito conjugal. Uma mulher que se recusa para o seu marido, ela não cumpre as Escrituras. Um homem que se recusa da sua esposa, ele não está cumprindo as Escrituras. Isso está escrito. Quando diz lá, marido, tratai as vossas esposas com discernimento como a parte mais frágil, está falando de sexualidade, meus queridos. O Rabino Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, está puxando a orelha dos maridos que não estavam se relacionando com as suas mulheres, estavam tão preocupados com a perseguição romana dos cristãos que podiam morrer no dia seguinte, que esqueciam que hoje eles estavam vivos e a mulher estava carente de atenção, carente de amor. A mulher que não é procurada, meu querido e minha querida, ela começa a sentir que ela é nada, que ela é lixo, que ela não é querida, ela é rejeitada. Vocês precisam compreender como isso funciona na mente do marido e da esposa. Eu tenho mulheres sofrendo angústias, ela se sente um lixo. O marido não a procura. O marido está tão ocupado no trabalho,
leva trabalho para casa, à noite lá, a mulher está lá chorando no quarto, sem o marido saber, enquanto ele está assistindo televisão na sala, meu querido, minha querida. E a mulher lá chorando. Tem que parar também de chorar, viu, minha irmã? E começar a orar. Senhor, coloca no meu marido desejo por mim. Coloca no meu marido. Nós não éramos assim, nós não vivíamos dessa maneira. Todas essas prévias que eu estou dando para vocês é porta aberta para adultério. O primeiro passo para o adultério é o marido não ter admiração da esposa e a esposa não ter admiração do marido. Assim acontece com o traficante com nossos filhos. Quando nós não admiramos nossos filhos, tem sempre um infeliz, filho das trevas, que vai levar nosso filho para o caminho que nós não educamos eles para irem. Compreende, querido meu e querida minha? Aí o que acontece? Abriu a porta para essa desgraça, que é o adultério. Quando o adultério acontece, ele fragmenta. Ele fragmenta irremediavelmente. É impossível um homem arrumar uma situação de adultério. Só o Senhor pode fazer isso, mais ninguém. Você não pode, a esposa não pode, o marido não pode. Tudo bem, querido meu, querida minha? É importante que você compreenda também a gravidade do adultério espiritualmente, aos olhos do Senhor. Isso é um pecado contra o corpo. Tem gente que prega por aí que não tem pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Mentira, querido meu, querida minha. Todo pecado é fora do corpo, mas aquele que comete prostituição, adultério, peca contra o corpo. Esse pecado é diferente do outro. Esse pecado tem um peso muito maior na sua vida do que outros pecados que são fora do corpo. Então, continuando, querido meu, querida minha. A pessoa adulterou. O cônjuge não sabe, ele não compartilhou com o cônjuge ainda acerca desse adultério. Não foi levado ao conhecimento do cônjuge aquilo ali. Tudo bem? Ele se arrependeu profundamente, mas aí tem que se arrepender profundamente de verdade, não profundamentemente. Entende? Me arrependi, mas aparecendo uma nova oportunidade, eu vou fazer de novo. O arrependimento é uma questão definitiva, é uma resolução definitiva, meu querido e minha querida. Entende? Tomou essa atitude, você acredita, se a minha esposa souber que isso aconteceu, isso vai destruir nossas vidas? Você deveria, em primeiro lugar, ter pensado nisso antes. Porque assim, você pode não contar para sua esposa e ela ficar sabendo, por meio de alguém. Então, em primeiro lugar, você precisa estabelecer juntamente com o Eterno se o seu caso é um caso de omissão ou se o seu caso é um caso que você deva falar. Existem situações nas Escrituras, por exemplo, quando Samuel foi fazer o sacrifício na casa de Jessé, pai de Davi, e o Jessé ficou com muito medo quando soube que ele foi lá para ungir um rei. Ele falou, olha, se o rei Saul, porque todos reconheciam Saul como rei, se o rei Saul souber que você veio aqui para fazer isso, ele vai matar a minha família toda. E ia mesmo, meus queridos, tanto ia que Davi, quando ele descobriu que ele foi ungido, ele pegou toda a família dele e teve que levar para a terra de Moabe. Então é certo que aquilo que Jessé falou era verdadeiro. Saul era uma pessoa extremamente vingativa. Então, meu querido e minha querida, o que ocorre nessa questão e nesse contexto? Quando Jessé vira para Samuel e fala assim, Samuel, se o rei souber que você veio aqui para justamente escolher um novo rei, ele vai matar toda a minha família. Samuel responde da parte do Senhor, diga que ele foi aqui apenas para fazer um sacrifício. Aliás, o próprio Samuel estava com medo de morrer na mão de Saul. E o Senhor também disse para Samuel, diga que você foi lá e fez um sacrifício. Então, meu querido e minha querida, o arrependimento genuíno, você pode ter uma direção do Senhor de manter em oculto o que você fez. Mas veja que o sacrifício, apenas como o sacrifício na casa de Jessé, acabou sendo do conhecimento de Saul a verdade. Porque o que acontece com a verdade, querido meu, querida minha? A verdade, ela é persistente. Se ela não fosse santa, eu diria que ela é teimosa. Ela vai aparecer. Então, quando o rei Saul soube, realmente o pessoal teve que correr tudo para a terra de Moabe, esconder lá os pais e os irmãos já não gostavam muito de Davi, ele ainda não era rei, não tinha condições, não tinha recurso, não tinha nada. Imagina a situação que Davi viveu, ouvindo dos irmãos, você é uma tragédia nas nossas vidas.
a gente agora vai ter que ficar escondido aqui por tua causa. Então, meu querido, minha querida, todas essas coisas nós devemos levar em consideração, porque as Escrituras dizem que o nosso pecado há de nos achar. Lembra que eu falei isso com vocês? O nosso pecado, ele há de nos achar. Não é só a bênção do Senhor que corre atrás da gente quando nós fazemos o que é correto. Quando nós fazemos o que é errado, queremos esconder, nosso pecado também há de nos achar. Esse é um grande problema que nós temos, meu querido e minha querida. Então, o que eu quero dizer para você hoje, como aconselhamento, você deve contar para sua esposa, ou esposa, você para o seu marido, você vai ter de colocar isso diante do Senhor. Senhor, isso aqui vai ficar oculto? Isso aqui é o que o Senhor quer? Eu estou profundamente arrependido, eu estou com muito medo de perder o meu casamento. Eu reconheço a asneira que eu fiz. Eu reconheço que realmente não havia salvação nenhuma na minha vida. Mas eu quero ter o Senhor na minha vida. E eu quero de todo o meu coração que o meu casamento possa ser abençoado, eu possa ser uma boa esposa, eu possa ser um bom marido. Eu tenho casos, queridos meus, que não houve essa conversa de um com o outro. Eu tenho caso de mulheres que traíram os maridos e se arrependeram profundamente, inclusive depois descobriram, olha, gente, casos que nós tivemos aqui de a gente orar para a pessoa não ficar com HIV. Depois ela descobriu que aquela pessoa, olha, coisas assim, a pessoa quando quer levar outra para o engano. Olha, os casos que nós temos de aconselhamento são gravíssimos, meus queridos. Entende? Então, assim, a consequência do pecado, como por exemplo o caso de pessoas que contraíram HIV. E aí, como fica? Como fica? Só o Senhor para curar isso, meu querido, minha querida. Porque num caso como esse, a pessoa não pode nem se relacionar mais com o cônjuge. O que ela vai fazer? Passar para o cônjuge a doença? Você precisa compreender que o mundo espiritual e o mundo físico estão interligados com portais que você não compreende. Olha, só um homem fora de si adultera, meu querido, minha querida. É o que está escrito nas Escrituras. Só um homem fora de si comete adultério. Então, meus queridos, uma coisa importante para que vocês compreendam. Precisa pedir direção do Senhor, porque vamos supor, a Cel fala aqui, não conte. E aí a pessoa vai ficar sabendo amanhã. A Cel me disse para eu não contar, olha aí, me danei. Meu querido, minha querida, cada caso é um caso. Há casos onde não deve ser contado mesmo. Mas há casos onde há necessidade de sentar e de confiar que o Senhor vai restaurar esse casamento após essa tristeza, após essa situação. Eu tenho casos também, meu querido, que o marido confessou para a esposa e a esposa quis separar. Não aceitou, não perdoou, ficou profundamente chocada, não conseguia mais perdoar, não conseguia mais conviver com o marido. Então, meu querido e minha querida, cada caso tem de ter a direção do Eterno. Tem de ter a direção do Eterno. Você precisa saber o que o Eterno tem para você, o que Deus tem para você nessa situação que você se encontra. Mas a primeira ação, você que está aí, uma vida de adultério, a primeira coisa que você tem de fazer, meu querido, é ter a coragem de romper com um relacionamento extraconjugal. O Senhor não vai ser com você. Ele não vai estar com você no relacionamento extraconjugal. Não venha para mim dizendo, Cel, o Senhor conhece meu coração. Não venha para mim dizendo isso, porque o Senhor te deu uma ordem que você não adulterasse, que você não fosse infiel à sua aliança. Eu conheço homens que tiram aliança antes de entrar no motel. Colocam para mim, Cel, eu não acredito que eu faça uma coisa dessa. Teve um dia que eu falei para um aconselhamento, eu falei, olha meu querido, faça um voto com essa aliança e não arranque mais do dedo. Quem sabe você tem a força de não ir mais para o motel. No caso dessa pessoa ainda, o envolvimento dele é com prostitutas. Então, olha meu querido, minha querida, não pense você que esse mundo não jaz no maligno. Não pense você que você conhece uma pessoa. Queridos, eu lido com atendimento de crianças e jovens vítimas de violência. Quantos pedófilos eu conheci que a aparência deles eram de santos, meus queridos. Você olha assim, inspira confiança o rosto daquela pessoa. Professores de escola dominical.
Meu querido, minha querida, vocês não sabem da minha vida como conselheira. Vocês não sabem o que eu já vi na minha vida. Não tem como nós olharmos para uma pessoa. Aí muita gente fala, não, a mulher sente quando o homem atrai, porque a mulher, ela sente muito cheiro. Mulher, para sentir cheiro, meu querido, é impressionante. Meu marido, quando ele desce do ônibus, eu já sei quem que estava usando azarro, quem estava usando não sei o quê, se tinha algum fumante, que ele vem de fretado. No primeiro beijo que eu dou quando ele chega em casa, eu já sei qual o tipo de perfume que tinha no ônibus. E olha, queridos, é assim, a mulher, ela realmente sente muito mais do que o homem. Porém, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. A mulher, quando confia no homem, ela não vai ver. A confiança dela é no marido, ela não vai ver. Tira da sua cabeça. Não vai. Muitas vezes eu tive um aconselhamento que a pessoa deixava sinais no meio do caminho, deixava sinais que ele estava traindo, deixava marca de batom na camisa, e ela não via. Não via. A confiança dela nele era tão grande, que ela não conseguia ver, não conseguia. Então, meu querido e minha querida, nós não fomos chamados para sermos traidores. Você tem uma vida dupla, você é duas pessoas, que rosto você tem, meu amado, minha amada? Que rosto você tem? Você sendo infiel numa relação conjugal, você vai ser infiel com tudo na sua vida. A gente leu hoje esse texto, quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. O casamento é o muito, meus queridos. Imagina então no pouco. Você não é fiel em nada. Você não é fiel na maneira que você conduz o seu organismo. Você não é fiel na sua alimentação para com você. Você não é fiel naquilo que você gosta. Você não é fiel nos dízimos. Você não é fiel com nada. Você não é fiel com Deus. Então, por isso que eu sempre vou estar aqui falando acerca desse dano terrível que é o adultério. Eu peço no nome do Senhor que você possa se levantar desse mal, que você possa colocar verdadeiramente a sua vida incorreta. E aí, meu querido e minha querida, depois é depois. Depois você vai, primeiro rompe com essa porcaria. É porcaria, é coisa feia, é pecado. Você morrer hoje, você vai para o inferno, meu querido, minha querida. É muito sério isso. Então, olha só, não brinque com as coisas do Senhor. Não pense que Ele vai te perdoar de pecado comissionado. Você sabe que você está errado. Você sabe que você está errada. Você está em pecado, você infracionou. A conta vai vir. Você não vai poder pagar a fatura. Você vai correr para os pés do Senhor aí. Então corre já agora, antes de tudo isso acontecer. Corre já. Quer fugir do Senhor? Corre na direção dEle, porque o juízo dEle virá. O único lugar que você pode se esconder de Deus, meu querido e minha querida, é nos braços dEle. Corre na direção dEle enquanto há tempo, enquanto você respira.